Eu peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias no livro dos Salmos, número 37, apenas alguns versículos. Livro dos Salmos, número 37, do verso 1 até o verso 6. Diz assim a palavra de Deus: Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhais inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faze o bem, habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Louvado seja o nome de Jesus. Nessa noite eu quero dizer para os irmãos que fico feliz porque nós buscamos em Deus sempre uma palavra para trazermos aos irmãos. Como o Antônio Carlos mesmo disse, eu disse qual é o tema para nós pregarmos, ele vai orar que Deus vai falar com você. Deus nos dirige e quando eu cheguei aqui, Deus falou através do primeiro hino que nós cantamos, confirmando a mensagem que eu traria nessa noite. Que foi o hino que o Bruno cantou, junto com a Priscila, Feliz. E eu vou falar sobre o prazer que nós buscamos em Deus, ou que deveríamos buscar. Que está ligado com felicidade, que está ligado com satisfação, que está ligado com uma verdadeira felicidade que o crente deveria e deve buscar. Mas às vezes nós não buscamos. Então, esse versículo que nós vamos nos ater, no verso 4 do Salmo, que diz, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do vosso coração, é o que eu quero falar nessa noite, sobre o prazer que nós podemos ter em Cristo Jesus. Então, cabe a nós algumas reflexões, quando nós podemos falar a respeito de deleite, que é esse prazer. O que é o prazer, na verdade? Significa experimentar algo com alguém que nós gostamos, um prazer da presença de alguém. Um prazer, não uma alegria momentânea, mas uma alegria abundante de verdade. Eu só posso ter uma alegria com a presença de alguém que eu conheço. Alguém que viveu alguma coisa comigo, que fez a diferença na minha vida. Alguém que passou uma luta junto comigo. Alguém que estendeu a mão, como a irmã, o Bruno ministrou e disse assim, ó, juntos nós podemos mais. Nós podemos vencer, nós podemos triunfar. Alguém que estava com você nos momentos difíceis. Quando essa pessoa chega, você tem uma alegria. E você diz, olha, aqui está essa pessoa que desfrutou comigo uma privação. Eu não tinha, ele tinha menos ainda, mas nós juntos nós conseguimos superar. E hoje Deus nos abençoou sobremaneira. E aí nós olhamos para isso e nós podemos dizer, eu tenho prazer todas as vezes que essa pessoa chega e está comigo. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu posso entender com facilidade que o meu prazer precisa estar em Deus. E como temos prazer em Deus, diante daquilo que nós podemos viver e que nós vivemos no nosso dia a dia. O que é importante nós refrisarmos é que esse prazer precisa ser além das adversidades e dos problemas que nós vivemos. Por que precisa ser além? Porque eu não posso entender que a felicidade ela precisa vir de algumas circunstâncias. Hoje eu estava com um amigo meu e ele dizia assim, minha mulher quer ser rica. Aí eu falei, meu Deus amado, e agora? Como é que faz isso? Que se você descobrir o segredo, fala para mim. Ela quer ser rica. Aí eu falei assim, tem pecado nisso? Eu falei, não tem pecado nisso, desde que esse não seja um motivo para que você seja feliz. Se esse for a centralidade da sua felicidade, da sua satisfação, além de Deus, aí é um problema. Agora, se essa riqueza for através de Deus, então não tem problema. Você pode ser rico o quanto você for, o quanto você quiser, porque o seu prazer não vai estar na riqueza, o seu prazer estará em Deus. A riqueza é consequência de que Deus quis me abençoar e está bom. Agora, se não for através disso,
aí a gente pode ter algumas dificuldades. E, na verdade, nós bem sabemos, porque todos nós somos homens, nós sabemos que o prazer sem Deus é um prazer limitado, ou um prazer momentâneo, ou um prazer que não satisfaz a nossa alma, ela satisfaz a nossa carne, mas aquilo que está dentro de nós não satisfaz. Só que, na verdade, o homem, ele já teve essa felicidade total. Então, o Pascal, que é um grande estudioso, ele diz que o homem já teve a verdadeira felicidade da qual agora nele só resta apenas um sinal de um espaço vazio e infinito. Então nós buscamos suprir esta felicidade e esse prazer com as coisas da vida e com talvez o conquistar coisas, e às vezes nós continuamos vazios. Porque há aí dentro de você e de mim um espaço infinito, que ele só pode ser suprido por alguém que é infinito. E esse alguém nós conhecemos. Só que nós conhecemos ele, mas nós não buscamos esse prazer em Deus. Nós não buscamos essa satisfação em Deus. Haja vista as nossas orações, que são limitadas, que às vezes são desabafos, que às vezes alguém ainda vai além e diz assim: pus Deus na parede hoje e quero ver se Ele não vai me dar. Então, esse prazer que nós deveríamos desfrutar nesse momento em que nós estamos aqui, cuja presença de Deus é notória, nós poderíamos estar sorrindo. E aí cabe a pergunta para nós, quando nós perguntamos: você é feliz ou você está feliz? Eu estou passando por um período de felicidade, mas na verdade eu não sou feliz. Porque há um infinito vazio aí dentro. E Deus quer suprir ele. Um pastor amigo meu dizia que há uma ausência da presença. Então, na verdade, nós precisamos deixar ou permitir que Deus preencha isso daí. E que haja alegria em nós. Porque quando nós vimos para Cristo, alguém diz para nós que está escrito na Bíblia, é lógico, que nós precisamos negar-se a si mesmo. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E aí a gente fala: mas como é que eu vou ter prazer se eu tenho que o tempo inteiro está me negando? Que alegria que é essa que eu possa desfrutar, sendo que eu preciso estar vivendo uma vida de abnegação, de renúncia? Eu tenho que abrir mão, mas Deus não diz que nós temos que abrir mão da nossa felicidade e do prazer que Ele pode nos proporcionar. Ele diz que nós temos que abrir mão ou negar as paixões carnais, a perversidade, a natureza pecaminosa que nós herdamos. Não de que nós precisamos deixar de ser felizes e deixar de ter prazer em Deus. E deixar de ser cristãos que podem contagiar, como um dia brinquei com o nosso irmão e disse assim: olha, quando ele chega com a gente fica feliz. Porque ele brinca, não é porque é palhaço, mas porque ele é feliz. Ele está alegre sempre, Rogerinho. Então, nós percebemos isso. Então, nós precisamos transmitir isso às pessoas, para que as pessoas desejem ser ou ter o contato com Deus que nós servimos. E não ser algo enfadonho. Uma hora porque eu preciso orar, né? Porque senão a coisa não muda. Eu preciso fazer isso porque é o único jeito da situação ser diferente. Não, uma hora porque eu tenho prazer nisso. Eu busco a Deus porque Deus alegra a minha alma. Eu sou feliz porque Ele morreu por mim e me proporcionou louvar ao Senhor, coisa que seria impossível se Jesus não tivesse morrido por mim e por você. Ninguém poderia nos religar a Deus de novo, a não ser o próprio Deus. E aí falta alegria em mim, aí falta prazer, aí eu não desfruto disso. Então eu não consigo encontrar esse deleite em Deus, querido. E eu vou dizer para os irmãos que nós, às vezes, até conseguimos fazer o versículo anterior, que desconfia no Senhor. Às vezes a gente até consegue confiar. Porque a Bíblia diz que se nós pedimos, Ele pode nos dar. E aí a gente olha para Jesus falando com os discípulos, Ele diz: olha, Jesus acrescenta a nossa fé. E aí Jesus acrescenta, e nós confiamos, e Deus intervém na nossa causa, e Deus atende a sua súplica, Deus muda a situação dentro do seu lar, Deus faz um monte de coisa. Mas aí a gente para nele.
E a gente não vai deleitar em Deus. A gente não consegue ter prazer em Deus. Há um catecismo chamado Catecismo de Westminster que diz que o fim supremo e principal do homem é glorificar a Deus ao gozá-lo eternamente. Então, o glorificar a Deus e gozar a Deus não são coisas distintas. Como o Walter mesmo falou, é uma ligação que se torna quase que uma coisa só. Quando você glorifica a Deus, você precisa desfrutar de Deus. Não é algo somente de falar, olha, eu nasci para louvor e para a glória de Deus, e simplesmente isso em uma coisa distante. É o desfrutar de Deus e com isso nós podemos glorificá-lo. Porque é impossível que alguém tenha um contato genuíno com Deus sem transformação de vida. É impossível que alguém seja cheio do Espírito Santo e possa dizer, olha, eu tenho comunhão com Deus e Deus não me transforme. E Deus não faça como fez, transformando a tristeza em alegria. Agora eu preciso buscar isso, eu preciso querer isso, e eu preciso alimentar a minha alma para que eu possa cada dia mais ser incentivado a buscar o prazer em Deus, e não buscar o prazer nas coisas, e não buscar o prazer no poder, e não buscar o prazer em tantas outras coisas. Há um prazer secundário que alguns buscam, que é você buscar que as pessoas reconheçam que você é alguma coisa. Há uma busca pelo reconhecimento por uma roupa bonita, por um belo sapato, para que alguém diga, nossa, que sapato bonito. Pelo um belo cabelo, o seu cabelo pintado, diferente, fez luzes vermelhas, fez californiana, sei lá os nomes disso, só escuta as mulheres falando. Fez um monte de coisa, e às vezes não é por gostar daquilo, às vezes é esperando um elogio de alguém, para que através desse elogio satisfaça a sua alma. E pasme, às vezes o elogio não vem, porque às vezes você espera o elogio do marido, ou da mulher, e a mulher entrou ocupada com os filhos, com os afazeres, e nem olhou para você. E nem notou, o homem entrou trabalhando, cansado, entrou, tomou banho e foi dormir. Aí a mulher fala, meu Deus amado, meu marido deve ter deficiência visual. E na realidade, nós precisamos fazer isso sim, que é bom, é agradável. Nós temos que buscar que o nosso marido, a mulher, aquele que a gente convive, se agrade de uma roupa que você ponha para ele, para ela. Mas nós não podemos viver nessa dependência para ser feliz. Nós não podemos estar aqui na casa de Deus e falando assim, olha, hoje eu vou lá e vou distribuir os envelopes, e alguém no final do culto vai falar, como você distribui o envelope de uma forma excepcional? Não é isso que nós precisamos buscar. Como você prega e usa palavras que, meu Deus, no final é só chamar o Adenilson que ele vai pôr um monte de erro de português. É fácil. Mas nós precisamos buscar esse prazer em Deus, de que talvez um dia as pessoas estejam olhando para você e falando, não, a palavra de Deus não é bem assim não, mas Deus está lá de cima dizendo, fala meu servo, que essa é a minha palavra mesmo, esse é aquilo que eu quero que você pregue, isso é aquilo que eu quero que você ensine, que você instrua. E aí a nossa alma se enche de prazer, porque nós cumprimos a vocação em que fomos chamados. Quer seja no entregar do envelope, quer seja no saudar o irmão quando chega, numa intercessão que ninguém está vendo, mas você está lá, porque o Senhor nos enche de prazer com a sua presença, e nós não podemos sair disso. Agora, quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós falamos, mas o que é isso? Que versículo estranho que é esse, que eu sempre ouvi ele, e alguém diz assim, olha, deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do meu coração. Esse é todo versículo que é lido em aniversário. Chega no aniversário, a irmã fala, lê um versículo, você fala, e agora? Vou ler esse, né? Que a gente fala, ó, Deus vai dar tudo que você quiser, né? O desejo do seu coração vai ser suprido, e na verdade, aquele que tem prazer no Senhor, ele deseja o Senhor. Então o desejo do seu coração é poder ter esta satisfação suprida em Deus, e não nas coisas. Não é que Deus vai dar tudo que a gente quer, tudo que a gente busca, e pensa e Deus vai dar, porque olha, eu me alegro no Senhor. Não é isso. É que eu vou ter o Senhor,
é que Ele vai suprir a sede da minha alma, é que Ele vai fazer transbordar essa sequidão que está no meu coração, de águas que saltam para a vida eterna, e não somente de coisas banais e fúteis, que hoje eu tenho e amanhã envelhece. Eu quero um carro zero, o ano que vem ele já é usado, já foi. Então a gente fica nesse jogo, e a gente passa por dificuldades, porque às vezes a sociedade impõe para a gente algumas coisas, e a gente entra nesse meio aí e fala, não, eu não posso repetir a camisa do último culto, eu não posso viver, se a irmã vê que eu estou com o mesmo brinco, meu Deus amado, ela vai falar, já vi esse brinco, aí matou o culto da irmã. Então, na verdade, nós precisamos viver de forma diferente, entender que Deus tem muito mais para dar para nós, não simplesmente de uma questão externa, não simplesmente daquilo que aparenta para os homens, mas de nós podermos ser capazes de ser cheios de Deus, e de que mesmo que a situação não seja muito favorável, mesmo de que talvez o vento seja contrário, há prazer na minha alma, há deleite no meu coração, há satisfação e a permanência na presença de Deus. Em vez de nós nos distanciarmos, nós nos achegamos, independente de bonança, de furacão, de tormenta, do que quer que seja, Deus vai estar presente dentro do meu coração, lá no mais profundo, no espírito, aonde nós podemos comunicar com Deus, Deus vai estar lá. E queridos, mesmo que as coisas não corram bem, não significa que Deus não está presente. As pessoas acham que tudo vai bem porque Deus está presente, mas às vezes as coisas vão mal e Deus está presente. Deus não te abandonou. Então, precisamos entender que Deus, Ele é a fonte de todo prazer. Então, se eu vou buscar prazer em alguma coisa, eu preciso buscar prazer em Deus e através de Deus, porque assim Deus vai dirigir-nos a uma coisa permanente, não a algo transitório. Porque se Deus, Ele é imutável, Deus não é alguém que tem prazer hoje e amanhã não tem prazer mais. A palavra de Deus diz no Salmo 16, o verso 11, far-me-ás ver a vereda da vida na tua presença. Far-me-ás ver a vereda da vida, e na tua presença a fartura de alegria. A tua mão direita, a fartura de alegria. Nós vemos que, se nós formos analisar, a mão direita de Deus, com certeza é Jesus Cristo. Não é a mão, mas quem está sentado à destra de Deus é Cristo. Então, através de Cristo, que nós podemos desfrutar dessa alegria. Nós não podemos entender nunca nada que é pregado, nada que é vivido através do Evangelho sem Cristo. Você não ora sem Cristo, você não prega sem Cristo, você não louva sem Cristo, você não vive sem Cristo, porque até a vida do modo geral, para crentes e não crentes, só existem por causa da graça e por causa de Cristo Jesus. Porque se pecamos e nos afastamos de Cristo, por certo deveríamos ter morrido, porque a Bíblia diz que nele nós movemos, nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, sem Ele, estaríamos entregues à inexistência. Mas pela graça de Deus, permanecemos vivos. E agora, por essa graça que nós hoje conhecemos, nós desfrutamos dele. E nós entendemos e devemos entender que Deus é a razão de nós sermos felizes. Como um hino que acho que faz muito tempo, eu nem me lembro dele direito, mas da frase eu lembro, Jesus é o motivo da nossa alegria. Então esse motivo, ele permanece para sempre. A Bíblia diz que ele morreu, mas ressuscitou. Então não tem como nós dizermos, a nossa alegria vai morrer, nós vamos perecer. Não, ele está vivo. E ele vai continuar comunicando a nossa alegria. Outra coisa que é importante nós refrisarmos, Jesus, ou seja, Deus, Ele é feliz em si mesmo. Deus não busca a alegria em outras coisas. Se nós não existíssemos, Deus era feliz. Alguns chamam esse atributo de Deus de bem-aventurança.
que Deus está na máxima da felicidade em si mesmo. Ele não precisava, como alguns aí defendem, criar o homem para suprir um vazio que existia nele. Deus, ele é suficiente em si mesmo. Não precisa de nós para nada. Só que eu sou falho, e eu sou pecador. E eu não consigo proporcionar para mim mesmo felicidade. Quantos de nós não temos memórias de algumas coisas que nós fizemos que nos fez infeliz? Quantos de nós falamos, escolhemos às vezes, e às vezes isso nos trouxe infelicidade? Mas a Bíblia diz que Deus se agrada de todas as obras das suas mãos, porque nele não há falha, ele é perfeito. Então, tudo que ele faz, não tem erro. Então, ele se agrada em si mesmo, e ele se autoglorifica. Aí a gente pode até pensar que Deus é egocêntrico, mas Deus não é, porque nele não há pecado. Só que ele procura buscar a sua própria glória. Só que ele quer buscar a glória dele em nós, como ele fez com Jesus Cristo. E Jesus diz para ele: ó Senhor, glorifica-me, como eu te glorifiquei na terra. E aí quando Jesus vai para o batismo de João, Deus aparece e diz: esse é o meu filho amado, em quem tenho muito prazer. Esse é o maior anseio da minha vida, queridos. Um dia poder ouvir esse tipo de palavra de Deus. Que eu proporciono a Deus alegria, prazer, satisfação. Aí a gente pensa: como que eu posso proporcionar para Deus alegria, prazer e satisfação sendo do jeito que eu sou? Tendo os pensamentos e atitudes e palavras que eu tenho. E aí a gente vai para mais a impossibilidade de Cristo. A cruz de Cristo nos faz aceitáveis na presença de Deus. Então, porque Ele morreu por nós, nós podemos estar ou ter livre acesso à presença de Deus todos os dias e desfrutar desse prazer. Agora, nós precisamos entender que Deus nos dá a palavra de Deus, a sua própria palavra, para que eu possa ter prazer nela. Você quer ver uma coisa que toda pessoa que tem insônia deveria fazer? Era ler a Bíblia. Começou a ler a Bíblia, dá sono. É impressionante. Está com insônia? Abre a Bíblia. Pega aquelas boas mesmo, que tem estudo, que tem um monte de comentário, e vai lendo, que você vai dormir com ela. Porque nós temos dificuldade com isso. Não estou dizendo de você, nós dormimos. Se alguém disser que nunca dormiu lendo a Bíblia, alguém que lê a Bíblia, estuda, pelo menos uma pescadinha já deu. Então, na verdade, nós temos essa dificuldade por causa da nossa carnalidade. Mas o Senhor Jesus, no Salmo 1, verso 2, está escrito lá: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aonde nós vamos encontrar prazer? Na palavra de Deus, que é a fonte da revelação de Deus. De quem Deus é, de quem Deus pode fazer, da onde Deus pode nos levar, de tudo que nós podemos seguir, está aqui. Mas falta em nós essa questão de termos prazer nisso. Nós não temos prazer em ouvir um sermão, às vezes. Nós não temos prazer em ouvir uma exortação. Nós não temos prazer em, às vezes, olhar para a palavra de Deus e falar: poxa, eu queria olhar para isso e entender isso, mas eu não consigo, mas aí porque eu não consigo, eu também não consigo ser motivado a aprender. É difícil demais, irmão. Eu não fui vocacionado, como o Walter falou, não fui vocacionado para isso. Não fui vocacionado, que ele está aqui, Antônio Carlos Vagninho. Procura esses homens, meu. Falou: irmão, eu estou com dificuldade aqui, você pode me ajudar? Vai mostrar interesse, desprendimento, prazer em aprender, prazer em ser instruído, prazer em ser chamado por Deus e dizer: olha, antes eu não entendia, hoje eu entendo, porque teve alguém que me ensinou, e se alguém me perguntar, eu tenho para ensinar. Agora nós não temos prazer nisso. Então, queridos, vamos buscar esse prazer em Deus. Vamos permitir que, como aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, Jesus tinha morrido, eles estavam frustrados, achando que Deus ia restaurar Israel, ia ser rei, eles estavam pelo caminho, Jesus aparece, eles nem reconhecem, e agora eles estão ali discutindo, mas você não sabe o que aconteceu. Jesus veio,
E aí disse que ia restaurar Israel, não restaurou foi nada, morreu. E aí quando eles se apercebem mais à frente, eles dizem assim, porventura, não ardia o nosso coração quando ele falava? E porventura não arde o nosso coração quando nós aprendemos a palavra de Deus, e quando nós meditamos na palavra de Deus, e quando Deus se manifesta para comunicar o prazer dele a nós? Precisa arder o nosso coração, queridos. Precisamos ter prazer nisso. O que você fizer para Deus, faça com prazer, porque Deus vai se agradar. Faça com alegria, e não por outras motivações, porque a Bíblia é bem clara quando ela diz: Deus ama ao que dá com alegria. Então vamos permitir que Deus faça isso. E aí, para a gente encerrar, eu quero falar sobre a oração. E eu quero fazer uma pergunta para os irmãos: a oração pode ser prazerosa? Ou a oração precisa ser um fardo? Eu posso transformar a oração numa coisa alegre? Ou eu preciso sempre ficar fazendo assim, eu tenho que orar, né? Poxa vida, amanhã eu vou pregar. E se eu não orar, será que Deus vai ter misericórdia? Até quando nós vamos ficar colocando a oração como uma condição para ter alguma coisa? Deus, Ele é o fim em si mesmo. Deus não é um meio para nós alcançarmos um fim. Eu não preciso buscar a Deus para ter prazer em alguma coisa. Eu preciso buscar a Deus porque eu tenho prazer nele, e não no que Ele vai me proporcionar. Então o prazer na oração precisa ser no deleite da presença do Senhor, e não naquilo que eu estou precisando, e não naquele fardo que eu venho trazendo nas costas e vou jogar aos pés do Senhor. E mesmo que eu tenha um fardo e lance aos pés do Senhor, após lançá-lo, eu preciso ter prazer nisso. Porque a Bíblia diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então lança lá, joga nas mãos do Senhor. Mas após lançar e jogar, desfrute da presença de Deus, querido. Permita que ela invada a sua alma. Permita que ela dê tudo aquilo que você precisa. Permita que esses momentos de frustração vão embora. Permita que a falta de perdão e essa angústia que às vezes está aí dentro seja banida com a presença do Senhor. E você diga: eu não consigo mais viver essa vida sem a presença de Deus. E eu preciso que ela seja abundante. Eu preciso que ela jorre dentro do meu ser. Agora, a oração, ela pode ser enfadonha, ou ela precisa ser prazerosa? Se eu tenho prazer em Deus, eu vou me agradar de conversar com Ele. Se eu tenho prazer em Deus, eu vou me agradar de falar assim: olha, você me dá uma licencinha? Eu vou ali no meu quarto conversar com Deus. Se eu me alegro em Deus, mesmo que eu esteja sozinho, eu falo com Ele. Ele está andando num caminho. Quando a gente aceita Jesus, ou quando a gente é renovado, a gente faz essas coisas. Tem muita gente aqui que eu sei, que já colocou uma cadeira lá no seu quarto e falou: Jesus, senta aí para a gente conversar. Tem muita gente que já fez isso, mas deixou de fazer. E agora precisa que Deus toque os nossos corações nessa noite, para que a gente retorne a essa prática. E fale assim: Senhor, volta lá no meu quarto, como o Senhor fez naquela noite. Jesus, volta lá no meu quarto, aquele dia que o Senhor passou a mão na minha cabeça, e eu senti a sua presença como nunca antes. Jesus, volta lá no meu quarto e tira a angústia de mim, como um dia o Senhor tirou. Em vez de nós ficarmos levando a oração como um fardo, a oração como uma luta. A oração para mim é uma luta, é uma dificuldade, queridos, mas quando nós estamos na presença de Deus, Deus quer se manifestar para você. O irmão leu o versículo maravilhoso: vamos adorar a Deus em espírito. Qualquer lugar, qualquer hora, qualquer momento, qualquer circunstância, é o momento para estar de contínuo falando com Deus. Porque quem é aquele que consegue orar sem cessar, de joelho o tempo inteiro? Ninguém consegue. Mas nós podemos, ao deitar,
ao levantar, ao entrar, ao sair, está falando das grandezas de Deus, está glorificando o nome de Deus, está dizendo: olha, se eu estou aqui é porque Deus me permitiu e me deu forças para isso. Se eu trabalho e desempenho bem o meu trabalho, é porque Deus me vocacionou para isso. Se eu tenho capacidade, se eu existo, se eu me movo, se eu continuo existindo, é porque o Senhor me proporciona isso. E aí eu tenho prazer em Deus. Então nós precisamos permitir que Deus se faça presente, queridos, na minha vida, na sua vida. E que a oração seja de fato algo que me traga prazer. Sabe aquela coisa de você dizer assim: olha, eu estou triste hoje, mas eu sei que eu vou entrar no meu quarto e Deus vai me dar alegria. Quando eu era um pouquinho mais novo, porque eu sou bem novinho também, as pessoas diziam assim: o que você tem? E às vezes eu falava assim: nada, quando eu não queria contar. Falava: nada, estou precisando de Deus. E aí a gente fazia aquelas orações no monte, a gente ia para as vigílias, a gente juntava com os meninos, ligava de madrugada para o Wagner para a gente orar. Era assim que a gente fazia. E aí Deus transformava aquela tristeza em alegria. E por que Ele não pode fazer hoje? A Bíblia diz que em Deus não há mudança e nem sombra de variação. Deus é imutável. E por que nós vivemos uma coisa lá atrás e hoje nós não vivemos mais? Permita que Deus torne a trazer esse prazer de estar na presença dEle. Porque lá em casa, na sua casa, não dá para mim ligar para você e falar: ô, vai orar. Não tem nem coragem de fazer isso. Não tem nem coragem. Mas o Espírito Santo de Deus pode fazer você se lembrar e falar assim: olha, aquilo lá que eu fiz com você lá atrás, eu posso fazer hoje ainda mais. Aquela forma que eu te usei lá atrás, eu posso fazer hoje e ainda mais. Aquela alegria que um dia você teve de pregar, de cantar, de falar do amor de Deus, de às vezes entregar um folheto na rua, de às vezes poder estar aqui na porta como um irmão, falar: o irmão tira o carro lá, o irmão vai para lá, o irmão vem para cá. Há uma alegria para fazer isso, querido. Mas se vai. E aí, as cartas ao Apocalipse diz, de João, às 7 igrejas da Ásia: lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Então vamos permitir, queridos, que Deus nos leve a um prazer na sua presença. Vamos permitir que nós possamos desfrutar de Deus, não desfrutar do que Ele pode proporcionar, desfrutar dEle. É muito mais além, queridos. É desfrutar de algo infinito. Não tem dimensão, não tem como mensurar e dizer assim: olha, querido, desfrutar de Deus é você sair correndo no meio da igreja. Você desfrutar de Deus, você sair falando. Não é isso só. É muito mais. Vai muito mais além do que isso. Você poder desfrutar da presença de Deus abundantemente na sua vida. E o que é mais maravilhoso é na hora da luta você desfrutar dessa presença. Porque é a hora que a gente mais pensa que o Senhor está longe. Mas então eu releio para os irmãos o versículo: deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do vosso coração. Permita que o Senhor possa te dar satisfação e prazer dentro do seu lar, dentro do seu trabalho e principalmente, queridos, dentro da igreja. Não permita que a gente crie esse hábito: eu agora sou da intercessão e eu tenho obrigação de fazer isso. Olha, agora eu sou diácono da igreja e eu tenho o dever de fazer isso. Não, queridos. Pode ser o seu dever, pode ser a sua obrigação, mas faça por prazer. Faça: o Senhor me capacitou para isso. Irmão, não deu nem atenção, mas é o Senhor que me capacitou. Não importa se você dá atenção para mim, eu sei que tem um que está vendo. Eu sei que Ele me pôs aqui para isso. Aí você diz e permanece na presença de Deus, como sempre permaneceu. E fala: Senhor, eu quero desfrutar da Tua presença, Te glorificar eternamente.
E aqui cabe lembrar do que o pastor Fernando pregou no domingo: é viver o céu na terra. É estar aqui já desfrutando um pregoso celestial. De dizer, olha, se para mim lá no céu, que tem ruas de ouro, muros de jaspe e tantas outras coisas, o Senhor não está lá, eu não quero ir para lá. Porque que prazer terei eu lá, se não no Senhor? Se Ele não está lá, eu também não quero ir. Porque o meu prazer, que eu já desfruto em vida, aqui na terra, já está na presença de Deus. E não nas coisas que eu vou obter no céu. Porque aí eu vou estar lá, porque a rua é de ouro, imagina que legal. Sou milionário, pisando em ouro. Vou chegar em lugar nenhum. Então eu quero estar lá porque Deus vai estar lá. E como o apóstolo Paulo diz, hoje nós o vemos por enigmas, mas um dia nós o veremos face a face. E aí todo o prazer, toda a satisfação, toda a alegria que nós temos hoje vai ser muito pequena diante daquilo que nós vamos desfrutar naquele grande dia. Então quem dera hoje, eu e você, comece já. Se você não desfruta, comece a desfrutar. Comece a achar alegria nas coisas. Comece a achar alegria em coisas pequenas, porque nós só pensamos em coisas sobrenaturais. Olha, Deus para agir, Deus tem que fazer um estardalhaço. Deus age, querido, sem barulho. Deus usa as pessoas que falam baixinho, da mesma forma que usa os que falam gritando igual eu. Do jeito que for, Deus usa, queridos. Com um abraço, mudo. Ó, irmão, não tinha o que falar, o que eu ia falar para o irmão nessa situação? Não tem o que falar. Eu fui lá e dei um abraço nele. Que coisa maravilhosa, você não sabe o efeito de um abraço. Vale mais do que 1000 palavras, do que você tentar ficar caçando uma palavra de conforto, no fim se enrola e dançou, piorou a situação. Então vai lá, dá um abraço e permita que essa pessoa receba um abraço de Deus e seja cheio da satisfação do Espírito Santo, que você já desfruta, em nome de Jesus. Vamos ser cheios de Deus, queridos. Eu quero agradecer aos irmãos a confiança e pedir que os irmãos orem por nós, para que Deus continue tendo misericórdia. Deus abençoe, queridos.